Olá pessoal, estamos de volta. Então, a gente vai agora dar uma aprofundada nas características do teatro de Plauto, certo? A gente vai passar alguns conceitos importantes para entender por que esse dramaturgo é tão importante para a literatura latina e para o teatro ocidental que chega até os nossos dias. Muito bem. A primeira coisa, então, a gente a fazer é analisar uma das obras de Plauto. Eu pedi para vocês lerem os Menéquimos, certo? Então, a leitura desse texto vai ser muito importante para entender o que eu vou falar agora, tá bem? De todo modo, o enredo é muito simples, né? O enredo da peça Os Menéquimos de Plauto é explicada logo no começo da obra. Existe um chamado prólogo didático, que aparece na maioria das peças de Plauto. A intenção é já explicar para o seu leitor, é uma espécie de monólogo, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Um monólogo que é um recurso que Plauto utiliza para explicar o enredo para os espectadores, certo? Plauto não está preocupado com complexidade, não está preocupado com a capacidade do leitor, do espectador, de entender as nuances, as entrelinhas da sua peça. Então ele pula tudo isso e já no prefácio, já no prólogo, existe um ator que se apresenta para a plateia no palco e explica para eles o que vai acontecer, explica o enredo. Então é assim que a gente fica sabendo logo no prólogo que a peça fala de dois irmãos gêmeos que foram separados quando eram pequenos, sendo que um deles vai parar na cidade de Epidano. Lembrando que a gente está falando aqui da Palhata, que tem toda a ambientação grega, né? Lembra das aulas sobre Palhata, é importante. Se você esqueceu, dá uma relembrada sobre o que é comédia Palhata, tá bem? Porque Plauto escreveu somente Palhatas. Muito bem. Depois de adulto, o irmão estrangeiro que ficou na cidade, que foi separado, o que não foi perdido, ele decide à procura do seu irmão idêntico, até chegar justamente a Epidano, onde está o segundo irmão, que foi perdido quando era criança, quando tinha 5 anos. E o primeiro, né, chamado de Sósicles, mas depois o avô muda para o nome do que se perdeu, Menéquimo, e os dois têm o mesmo nome. Então esse Sósicles, também chamado Menéquimo, chega à cidade de Epidano e, obviamente, lá estando seu irmão gêmeo, uma série de confusões é instaurada. Os enganos vão surgir. É uma comédia de erros, certo? Que vai criar situações muito engraçadas nesse sentido. Os personagens da peça também são aqueles bem estereotipados, aqueles bem conhecidos da comédia de Plauto, né? Você tem os protagonistas, os irmãos Menéquimos, né? O primeiro, para efeito didático, é chamado de Sósicles, para o leitor saber de quem se fala. E depois tem o próprio... Depois tem a Matrona, que é a mulher do Menéquimo que está em Epidano, né? O primeiro Menéquimo, o segundo Menéquimo que se perdeu. Depois tem o velho, que é o pai da Matona. Tem a amante do Menéquimo, que é a Herócia. Tem o Cilindro, que é o escravo de Herócia. Tem o Messenião, escravo de Sósicles. O Escovínia, que é um parasita, uma espécie de agregado, né? Que está ali só para comer. Ele mesmo se apresenta assim, né? Porque é Escovínia, porque ele varre o resto da comida para comer, porque ele é muito esfomeado. Tem uma escrava, tem outros escravos que aparecem em cena, tem um médico que vai tentar internar o Sósicles porque acha que ele está louco, e os marujos do navio. Então, os personagens principais dos Menéquimos de Plauto são aqueles típicos personagens estereotipados, certo? Que são muito parecidos e que herdaram as características daquele teatro lá da Telana, aquele teatro italiano que eu falei nas outras aulas, certo? Você tem, por exemplo, o velho, que é o Sênex. Você tem a Matrona, que é a mãe, que ali é sempre irritante, sempre pega no pé do marido, sempre está aborrecendo, infernizando a vida do marido. Você tem a Meretrix, ou seja, a meretriz, prostituta, que no caso aqui é Herócia, né? Que são os objetos do amor lá do Menéquimo, né? Que ele deposita
os carinhos que supostamente ele não encontra em casa porque a matrona é terrível com ele, né? Essas coisas. Você tem também a figura do servus, né? O escravo lá, que é o escravo de Sósicles, né? Que é o messenião, que vai ajudar a resolver o problema, o grande problema do desencontro de identidades aí, certo? A ambientação da peça, como a gente viu, né, faz parte do repertório da palhata. Então, basicamente, é uma palhata. Todas as características de palhata. Aí, depois de vários desencontros, né, situações engraçadas, algumas muito movimentadas, o quiprocó acontece a todo momento devido ao problema de identidade dos gêmeos. Ao final de tudo, né, obviamente qualquer um de nós, né, está ali, perceberia muito rapidamente que o problema ali é porque ele encontrou o irmão gêmeo, e é por esse motivo que acontece tantos desenganos, tantas confusões, né? Mas a gente entra na coerência interna da peça, porque a finalidade não é, obviamente, esclarecer imediatamente o mistério da confusão porque passa o Sósicles e o próprio Menecmo naquela cidade, né? Estaria muito óbvio isso para qualquer pessoa. Mas a intenção é, como eu disse, fazer rir a qualquer custo. As situações engraçadas são criadas e é elas que tornam a comédia engraçada nesse sentido. Essa comédia de erros é tipicamente plautina e muito popular. As pessoas adoravam isso, né? O importante era rir. No final, né, os irmãos se encontram, tudo se resolve, o famoso happy end. Ou seja, nas comédias de Plauto não existe aquele conflito, aquela trama ardilosa que nem sempre termina bem, como poderia acontecer na comédia grega, por exemplo. Não. Na comédia de Plauto termina bem, né? Os irmãos se encontram, eles ficam juntos, né? O outro se separa da matrona, manda lá para lá e tudo. Então, é muito simples a comédia. O enredo. Mas não é aí que reside, no enredo, as qualidades artísticas de Plauto, né? As qualidades de Plauto residem em criar situações, em criar um estilo dramático, dramatúrgico, melhor dizendo, que faz com que a peça ela tenha uma plurissignificalidade, ela tenha uma veia cômica interessantíssima de ser percebida e analisada. Eu falei no outro vídeo sobre a questão dos personagens e falei da questão da linguagem, né? Falei das situações cômicas, das situações que são tipicamente projetados para terem efeito de humor, e também falei do estilo de Plauto. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre, analisando a obra de Menecmos, de algumas questões mais interessantes. A questão, por exemplo, do metateatro, tá certo? Bom, o metateatro é um conceito, né, que foi desenvolvido especialmente por Greatwick e Slater, que são estudiosos americanos, sobre essa característica do teatro plautino. Então, esse trecho ele tem um bom exemplo do que vem a ser essa noção, né, do metateatro. O metateatro, como então nos diz Slater, é um teatro teatricalmente autoconsciente, isto é, um teatro que demonstra a consciência de sua própria teatralidade. Então, de fato, o que acontece ali? Né? Nessa situação do trecho que você tem na apostila na página 76 e 77. O que você tem lá? Esse trecho, né, relata a assunção da loucura de Sósicles. Sósicles, no momento em que se vê pressionado pela matrona e pelo velho, não vê outra alternativa a não ser, percebendo que os outros agem como loucos, ele mesmo incorporar essa atitude e se fazer de louco. Então existe aí o rompimento da ilusão dramática. Ou seja, quando o Sósicles, numa parte, ele avisa o público que vai se fingir de louco. Ou seja, há um rompimento da ilusão dramática. Obviamente, existe um acordo entre o espectador e o ator, entre o palco e a plateia, de que aquilo é ilusão, né? Então existe uma coerência interna que faz com que o espectador assuma aquilo ali como verdade, né? E no momento em que o personagem, por exemplo, se dirige ao público, existe um rompimento desse acordo. Só que esse rompimento ele é rompido para se penetrar em outro acordo também ilusório. Ele avisa que vai fazer um outro personagem que não é ele, vai se fingir de louco, né?
Então, e no final da cena ele volta a conversar com o público para confirmar que foi forçado a agir daquela maneira para se livrar dos verdadeiros loucos. Então, esse fingimento de Sósicles dentro da peça é justamente isso que o que Slater chama de peça dentro da peça. Ou seja, uma ação de determinado personagem em fingir ser outra personagem em certas situações, geralmente com a finalidade de enganar alguém. Então, nesse sentido, entra em jogo a noção muito importante que eu quero que você perceba e fixe bem essa noção, que é a noção de personagem dramaturgo. Tá certo? Ou seja, é uma maneira que o dramaturgo encontra para tornar o teatro autoconsciente. Então, a isso chamamos então de metateatro. É o teatro autoconsciente. E o personagem dramaturgo, como aconteceu nessa cena aí do Sósicles, exemplifica isso, certo? Então, a particularidade está no fato de que o personagem dramaturgo, Sósicles, ele não cria a partir do nada o seu personagem. Ele responde à situação da cena diante dos seus interlocutores. Então, isso é uma artimanha que ele executa para poder se livrar daquela situação. Então, aparentemente Sósicles toma consciência de que a única maneira de o deixar em paz é improvisar um personagem. Nesse momento ele anuncia a plateia o seu plano e acaba dando certo, né? Como você deve ter lido no trecho. É muito importante que você leia o trecho para poder entender bem isso, tá certo? Aliás, é importante ler toda a peça dos Menechmos. É interessante observar que o artifício, né, de Sósicles em fingir-se de alienado e manipular a situação em benefício próprio remete àquele conceito que a gente já viu dos cérebros cálidos, né? É verdade que Sósicles não é escravo, ele não é um servo, mas a artimanha com que ele criou para se livrar daquela situação é típica dos cérebros cálidos, ou seja, um estratagema para se livrar de uma situação insuportável. Então é o disfarce criado por ele dentro do paradoxo de identidade é que produz o efeito cômico da cena, certo? Então o disfarce é outra coisa importante que aparece nas comédias de Plauto. Então, ainda sobre metateatro, né? O disfarce que Sósicles assume nessa cena, né, explicita, como eu disse, o metateatro. Por quê? Porque garante a comicidade e a surpresa do público, né? É como se a quarta parede fosse rompida. Então o público, aliás, portanto, né, esse público, ele, ao contrário do que se poderia esperar, não perde o elemento ficcional, porque nunca se esquece que se trata de uma peça, ou seja, a ilusão dramática é rompida, mas se entra em uma outra ilusão. Então, de fato, não se rompe, não se destrói completamente a ilusão teatral fictícia ali da narrativa, no caso da encenação, né? E isso é uma característica constante em Plauto, né? Você vai ler, quando você relê os Menechmos, você vai perceber que essa quebra da ilusão dramática acontece com frequência. O público nunca esquece que os atores estão numa cena. A todo momento, um personagem conversa, dialoga com o espectador, da tentativa, na intenção de romper, né, essa ilusão dramática, né? Rompimento, como você sabe, que na verdade não acontece, né? O resultado é que os espectadores não se identificam com o personagem exclusivamente, mas também com os atores, tá certo? Então, o ator fictício ali, que Sósicles criou, por exemplo, é que é o novo alvo, objeto do interesse do público, certo? E esses exemplos paradoxais são explorados por Plauto em todas as suas peças, né? Você vai encontrar exemplos disso ao longo também de mais exemplos ao longo da peça dos Menechmos. Então, eu sugiro que você releia com atenção, tá? Procure na peça mais exemplos desse rompimento da ilusão dramática. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá certo? Então, ainda para finalizar essa questão do metateatro, podemos dizer o seguinte: é o caso, né, no metateatro, um ator que interpreta um personagem que, por sua vez, está interpretando conscientemente, dentro do nível da teatralidade, um outro personagem. Então, dessa forma, funciona da seguinte maneira: o ator que interpreta Sósicles toma consciência da realidade cênica e se investe de outro personagem, forçando a plateia a fixar nesse novo personagem a sua atenção e envolver-se com esse novo enredo improvisado por esse novo elemento. Então, esse novo elemento, que é improvisar, né, desloca a cena do primeiro teatro para um metateatro. Então, é um teatro dentro do teatro. Então, o
Você tem um ator, dramaturgo, personagem. Entende? É o que Sósicles faz, um dramaturgo, ator, personagem. Tudo isso é criado dentro do acerto, do acordo que existe ali na ficcionalidade teatral. Certo? Então, é um recurso estilístico de Plauto muito utilizado para despertar o riso, né? E aparece outras vezes nessa peça e em outras peças de Plauto. Ou seja, resumindo, Sósicles, ao assumir o papel de louco, ele torna isso um acordo comum, um acordo, com um pacto com o público, para o qual o disfarce manifesta o elemento do metateatro, tá certo? Então isso é o metateatro, um conceito muito importante da comédia plautina, tá certo? Eu vou falar agora da essência, outras características da comédia plautina, ok? Então, ao longo das leituras que você vier a fazer sobre o teatro antigo, você vai sempre encontrar referências a Plauto que dizem respeito à sua essência cômica, certo? Então, e você vai perceber isso ao longo dessa leitura dos Menechmos que você tem à disposição aí, tá certo? É verdade que é uma versão mais resumida, mas ela está bem feita, uma boa adaptação, uma boa tradução, e, portanto, vai ajudar você a entender a realidade ou tentar aproximar, na medida do possível, as características da comédia antiga nesse texto em português, tá certo? Aí você vai perceber, por exemplo, que a essência da comicidade plautina, ela reside onde? Em situações, nos equívocos, na confusão de personagens e no reconhecimento com final feliz. A comédia dos Menechmos é muito exemplar nesse sentido, porque apresenta todas essas características, tá certo? E elas são recorrentes nas comédias de Plauto. Você deve reler a peça tentando observar essas questões, tá certo? Nos personagens de Plauto prevalece uma caracterização caricatural, ou seja, existe um emprego vulgar e exasperado dos sentimentos naturais. A jovem extremamente ingênua, o adolescente, o jovem extremamente apaixonado, o servo extremamente comilão, extremamente esperto, extremamente cheio de artimanhas. Você tem um velho extremamente avarento, a matrona extremamente rabugenta. Então você tem esse tipo de construção de personagens estereotipados, né, que exasperam os sentimentos naturais. Tá? Mas isso é parte da essência da comédia plautina. O traço marcante de Plauto é aquele instante cômico. O que Plauto busca nas suas peças é aquele fim imprevisto, o personagem grotesco, a piada impensada, a situação engraçada. Ele busca o riso a qualquer custo. Então os enredos são, em geral, baseados sempre em casos de amor, confusões decorrentes de troca de identidade, como é o caso dos Menechmos, mas apresenta uma grande originalidade no tratamento. Talvez para nós hoje, esse tipo de teatro parece muito simples, muito bobinho, parece programa de TV, parece Sai de Baixo. Nossa, isso da época de Sai de Baixo, meu Deus. Ok. Uma comédia dessas sitcoms, assim, muito simples, muito bobinhas, né? Mas Plauto inaugura esse gênero. Ele consegue produzir as suas obras com essa originalidade naquela época, que sobrevieram até hoje. Então isso é de se notar, tá certo? Os seus personagens, isso aqui é muito importante, são de origem popular. O público de Plauto era o povão. Então nos teatros antigos, aqueles mais improvisados, aqueles mais rudimentares, aquele que o povo ia para participar, para ver, era esse o público, era esse o alvo do teatro plautino. Só muito tempo depois, como eu falei, que vão aparecer aqueles teatros sofisticados, de Pompeu, de Balbo, de Marcelo, e depois o Coliseu. Esses teatros virão depois, certo? Mais sofisticados, bonitos. Os teatros modernos, depois do período arcaico, no início do período clássico, são teatros que cabem 15 mil pessoas, né? O Teatro de Pompeu cabia 15 mil pessoas, né? Eu vou deixar para vocês um vídeo que você vai aqui nesse post que fala sobre o Teatro de Pompeu, né? Mas era um teatro para as elites. E havia outros teatros em Roma, havia 3 grandes teatros, anfiteatros mesmo, né? Para apresentações teatrais, comédias e tragédias. E havia outros teatros espalhados por todo o Império, né? Então havia grande popularidade, e Plauto era muito popular. O teatro romano foi muito popularizado. Só foi decaindo depois, né, no período clássico, e já no período do Império, quando deu lugar aos jogos de gladiadores, às corridas de bigas. Então isso aí substituiu o teatro que a gente tem
como modelo, né, desse período arcaico aí, certo? Mas o fato é que era muito popular, isso é muito importante. E era popular, no caso de Plauto, ao ponto de que seus personagens representavam esses modelos, esses sujeitos sociais da antiga Roma. Então, é sempre o escravo mentiroso, os ladrões, velhos, soldados fanfarrões, cortesãs, as camadas mais populares da sociedade estavam ali representadas nas comédias de Plauto. Claro, estereotipadas, né, com aquele humor que a gente já conhece, mas estavam ali representados, por isso que ele fez grande sucesso, certo? Um enredo simples, acessível, a linguagem muito simples, certo? Com muita música. Vamos relembrar, não esqueçam que o teatro antigo ele era todo musicalizado, ele era uma espécie de poesia, né? Era tudo metrificado, certo? Então não era exatamente falado como a gente está acostumado hoje em dia, tá? Existia uma técnica ali de música, de métrica, de poesia presente tanto que a gente chama de poesia dramática, né, nessa época. Muito bem. Então Plauto ele não está interessado em ética ou psicologia, ele está interessado no humor, no riso a qualquer custo, tá certo? A própria surpresa que se poderia esperar do enredo é eliminada logo no prólogo didático. Então não tem nem sequer a surpresa do final. A gente já sabe o que vai acontecer e como vai terminar. E os personagens são recorrentes, né? Tem Adolescens. Nessa peça dos Menequim não aparece o Adolescens, mas vai aparecer, por exemplo, na Aululária, né? A comédia da panela, que vai inspirar, como eu falei para vocês, a comédia de Ariano Suassuna, O Santo e a Porca. Vale a pena dar uma olhada nessa peça, O Santo e a Porca, tá? Do Ariano Suassuna. Muito bem. O Cênex, que aparece, que é o velho, né? A Meretrix, a prostituta, o Parasitos, o Miles Glorioso, esse é de outra peça, né? O Servus, são personagens que são muito recorrentes em Plauto. Então, é importante relembrar dessas características, ok? 3 são as principais convenções do teatro plautino que você deve saber bem. Em primeiro lugar, é a quebra da ilusão dramática. Eu já falei um pouco sobre isso. Ou seja, a quebra da ilusão dramática é a chamada fala ex persona, ou seja, quando o personagem se dirige diretamente ao público ou o autor fala na qualidade de ator. Isto é, de alguém que está desempenhando um papel, representando uma situação que não é a da sua vida real. Lembremos que nos monólogos, o personagem não apenas se dirige ao público, mas também, muitas vezes, incentiva-o a participar do enredo. Então, essa é a chamada quebra da ilusão dramática. Mas, como eu falei para vocês, você quebra a ilusão, você cria uma outra ilusão, né? Então, o jogo nunca é rompido, efetivamente. Em segundo lugar, outra característica importante da comédia farsesca, podemos chamar assim, farsesca plautina, é a personagem protática, ou a persona extra argumentum, que é um recurso considerado hoje muito grosseiro, e até mal visto e não muito tolerado, porque não é, digamos assim, não é um artifício, não é um recurso talentoso, é quase que uma apelação, não é exatamente isso, claro, mas é recurso simples para que o espectador saiba do que se trata, para avisar, para deixar o público consciente do que está acontecendo, dar informação para o público. Então, geralmente acontecia assim, inseria-se um personagem que muitas vezes aparece só uma vez, só para isso, que escuta a fala de outro personagem, normalmente a fim de dar encadeamento à insuficiente realização cênica da peça. Então, por exemplo, no Miles Gloriosos, por exemplo, né, que a gente comentou aqui rapidamente, o escravo Artrotogo, ele aparece só uma vez na cena, logo no início, para contracenar com o soldado fanfarrão e nunca mais volta à ação. Então, a própria escuta de determinado personagem, determinada parte do enredo, cria os apartes reveladores, ou seja, que não tem função estrutural, que servem ou para produzir efeitos jocosos ou para funcionar como elemento de ligação entre a ação precedente e a seguinte. Ou seja, é um personagem, geralmente um escravo, que ouve uma conversa que está ali só para que o público tome conhecimento, ou então para avisar outra pessoa, então para encadear a cena, entende? Geralmente é um recurso muito pobre da cena, mas o público não estava interessado nisso, como eu falei. O que motivava, o que dava a qualidade às peças Plautino eram outras questões, não essas, tá certo? E por fim, o monólogo, como eu falei agora há pouco, né?
o teatro plautino se dirige diretamente ao público. Um recurso que, é claro, prejudicial à verossimilhança, né? A tolerância do público só acontecia a esse tipo de recurso pelo costume, estava acostumado, era assim que eram as peças. Então, era típico nas peças de comédia plautinas esse recurso de monólogo, né? Que tinha a função explanatória. Poderia ser descritivo, moralizante ou até mesmo retórico, só para ridicularizar alguém, por exemplo, né? O prólogo, por exemplo, é um tipo de monólogo. Nos Menechmos, aquele prólogo que explica o que aconteceu até chegar àquela situação, é uma espécie de é um monólogo, né? Que é um monólogo informativo, para explicar o que aconteceu com o público. Pode ser argumentativo, para dar dados necessários à peça, para começar, para meio que para direcionar os ânimos do auditório. Ou polêmico, né? Mais comum em Terêncio, eu vou falar isso nas próximas aulas, em que se defende usar, por exemplo, a contaminatio, que eu falei na outra aula, né? Nas peças. Então, por meio do prólogo, a audiência já era convenientemente, aliás, informada das questões mais complexas da peça. E com isso, poderia concentrar-se tranquilamente nas situações a partir das quais o humor era esperado e produzido. Tá certo? Então, para finalizar, é importante dizer o seguinte, que essas convenções do teatro plautino, do teatro antigo, elas eram muito utilizadas na comédia antiga, né? Eram aceitas e até exigidas. O público exigia que fosse assim, porque ele tinha outros interesses também, né? Não era exatamente na apreciação artística, estética do teatro, embora isso fosse possível, porque era acessível a todos. Então o público poderia acessar uma certa estilização da linguagem, através da métrica, por exemplo, das falas, dos diálogos dos personagens, né? Do texto da comédia. Mas o interesse era outro, era realmente o entretenimento. Vamos lembrar que estamos aí nessa fase do período arcaico, em que Roma começa a crescer, começa a enriquecer e, portanto, uma certa elite, um certo grupo social está interessado em entretenimento, certo? E, claro, o povo também. E Plauto se dirigia a esse público, certo? Muito bem. E também é preciso lembrar que a dimensão do teatro plautino reside, então, na desmistificação de valores constituintes da sociedade romana. Plauto rompe com a solenidade austera e traz à poesia o prosaico e suas personalidades características. Isso que eu acabei de falar. Ou seja, ele tinha como público essa parte da sociedade, entende? Esses grupos sociais mais afastados, mais marginalizados, né? E é por isso que às vezes ele brinca muito com isso, né? A crítica social em Plauto, na caracterização dos personagens, no tratamento dado às divindades, como a gente viu, como a gente pode ver, por exemplo, em Anfitrião, existe uma valorização do escravo, né, nos servos cálidos, mas também às vezes ele é ridicularizado. Então não existe exatamente uma defesa árdua, irredutível e restrita em certas classes ou em certos contornos sociais, certas condições sociais. Não. Existe uma representação, mas Plauto ele também sabe e ele põe em prática a ridicularização de tudo e de todos também nas suas peças. No fim de tudo que vale é o riso, no fim de tudo que vale o entretenimento, mas com essa inovação, com essa habilidade que tem Plauto em produzir as questões que levam a isso, ao entretenimento, ao humor. Tá certo, gente? Então é isso.